Olá, sejam muito bem-vindos à terceira temporada do Nutrição em Cast, o seu canal de podcast sobre nutrição, saúde da mulher e maternidade. Estamos aqui pelo YouTube e também no Spotify. Eu sou Cláudia Banducchi, sou nutricionista e o tema de hoje é sobre restrição de crescimento fetal. E aí, você está gestante, feliz e contente com a sua gravidez, barriga crescendo, vendo quartinho, enxoval, e de repente te dão a notícia que o seu bebê não está crescendo como esperado, como deveria, de que ele está pequeno para a idade gestacional. E agora? O que a gente precisa fazer? Quais as condutas que a gente precisa tomar? Será que dá para reverter esse quadro? E para essa e todas as demais dúvidas, eu estou recebendo aqui no Nutrição em Cast hoje o Dr. Arley Cleverson, que é médico, ginecologista e obstetra e especialista em medicina fetal. Ou seja, a gente está com a pessoa certa, no momento certo. Doutor, seja muito bem-vindo ao Nutrição em Cast. Eu estou muito feliz em recebê-lo. Sigo você nas redes sociais há muito tempo. E aí, quando eu falei, poxa, preciso falar de restrição de crescimento, falei, tem a pessoa certa para vir aqui. Seja muito bem-vindo, viu, Arley? Maravilha, maravilha. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz por estar aqui hoje para a gente conversar sobre esse tema de extrema relevância, né, para a saúde materno-fetal, para ajudar quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo em relação a esse tema. O que fazer, como que realmente deve ser feito a assistência dessas pacientes, né? Desde o diagnóstico, diagnosticar, o manejo, momento do parto, que é uma questão também que gera muita dúvida, e tentar acalmar essas pacientes, né? Essas gestantes que por muitas vezes elas ficam ali inseguras e desamparadas sem ter muita informação. Muito obrigado mais uma vez, estou muito feliz por estar aqui. Também estou muito feliz de recebê-lo. Doutor, vamos começar entendendo como é que a gente sabe que o nosso neném não está crescendo adequadamente, né? Em que momento, como é que é feito esse diagnóstico de quando esses pais recebem de que, olha, o seu bebê não está crescendo como deveria? Como é que funciona? O que acontece? Sempre quando você está fazendo ali a avaliação ultrassonográfica, o profissional que está fazendo, ele vai avaliar o crescimento do bebê, isso é o padrão, né? Isso é o que é o mínimo que é feito, você identificar o peso estimado final, através de algumas medidas que são feitas do bebê. Só que não basta ser feita apenas essa avaliação, é importante ter um entendimento em relação ao padrão de crescimento dessa criança. É uma criança, a gente vai utilizar, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso também, a gente utiliza gráficos e tabelas, né, de percentil, de referência. A gente tem os valores de referência de normalidade, o mínimo e o máximo, e aí conforme a gente vai identificando esse padrão de crescimento, a gente consegue ver se esse bebê está crescendo adequadamente. Uma coisa é eu saber se o peso do bebê está normal, a outra coisa é eu saber se o crescimento do bebê está normal. Então, essa avaliação do padrão de crescimento é que é importante quando a gente está avaliando situações relacionadas à restrição. E essas medidas, elas começam a acontecer com quantas semanas, doutor? Essa é uma pergunta muito interessante, porque muitas das vezes, a gente está focado muito na avaliação mais do segundo para o terceiro trimestre, aquela avaliação mais tardia. Mas existe uma restrição de crescimento desde o primeiro trimestre. Já é possível ter esse tipo de restrição. Então, uma paciente que a gente identifica, né, essa restrição precoce ainda no primeiro trimestre, ela está muito relacionada, por exemplo, a problemas genéticos. Então, e qual o parâmetro que a gente utiliza, né, desde o primeiro? É o CCN, o comprimento cabeça-nádegas. E eu costumo dizer que você perguntou, na verdade, né, quando que começa? Eu falo sempre, começa a partir do segundo ultrassom, depois que você fez a datação. Fez a datação da gravidez, você já tem a referência de qual a idade estacional da paciente. O próximo ultrassom já deve utilizar essa referência de idade estacional e, de acordo com o parâmetro recomendado, já fazer a avaliação do crescimento, né, do percentil de crescimento. Se até 14 semanas, o recomendado a ser utilizado é o comprimento cabeça-nádegas. Se após 14, principalmente depois de 16, vai ser a biometria fetal, que são as medidas do bebê, circunferência da cabeça, circunferência abdominal, comprimento do fêmur. E existe uma fórmula que é complexa, não cabe a gente aqui falar, nem eu sei. O programa de ultrassom ele já entrega para a gente já essa informação. Então,
Ele vai calcular o peso estimado e a partir daí a gente tem um percentil de todas essas medidas. Então, a partir do segundo ultrassom, a gente já consegue ter essa capacidade de avaliar se o crescimento está normal ou não. Então, a gente pode dizer que a gente tem... Eu sempre falo no consultório que praticamente metade dessa gestação, até o segundo morfológico, ele nem tem informação. E aí depois que vem mais o boom de crescimento, né? Exatamente. Porque a gente pega um neném ali de segundo morfológico, ele tem em torno de meio quilos, né? Mais ou menos. E aí a gente começa a perceber bastante essa característica mesmo, né? Essa queixa de restrição de crescimento, mas aonde mesmo o neném está ali pronto para crescer. Mas é importante você dizer de que às vezes a gente já pode começar precocemente a descobrir, né? Por que a gente vai ver que o neném está com algum tipo de restrição? E essa é a minha dúvida, doutor, porque a gente tem os nenéns que são né, que são pequenos para a idade gestacional, e a gente tem os nenéns já com restrição de crescimento fetal. Qual é a diferença dessas duas classificações? A obstetrícia, ela adotou essa classificação, né, de bebê do PIG, que é o pequeno para a idade gestacional, o AIG, o adequado para a idade gestacional, e o GIG, que é o grande para a idade gestacional. Essa é uma classificação de 67 da pediatria. Um pediatra, Lubchenko, se não me engano, Lubchenko publicou em 67 essa classificação para os recém-nascidos. E a obstetrícia incorporou isso na sua prática, adotou isso na prática de classificar esses bebês, utilizando o percentil 10 como referência do limite inferior de normalidade. Então, todo bebê abaixo do percentil 10, ele é no mínimo PIG, o pequeno para a idade gestacional. E existe um cuidado maior, e com o tempo, né, até mesmo estudos que foram sendo realizados, observou-se que nem todo PIG, bebê abaixo do percentil 10, ele vai ter uma complicação, ele vai ter um desfecho neonatal mais grave, como sequelas, como complicações de hemorragia, como internação em UTI. Então, começou a buscar por algumas alterações ainda durante o pré-natal que sinalizasse que bebês teriam mais chances de realmente serem internados numa UTI neonatal ou ter um desfecho mais sério, mais grave, comparado com aqueles bebês abaixo do percentil 10 e que ficam bem. E a partir daí, hoje, a gente tem uma classificação já obstétrica, já não adotada da pediatria, que é justamente considerando, sim, o percentil, só que a gente já não considera o percentil 10, a gente considera para fazer o diagnóstico de restrição mesmo, quando está abaixo do percentil 3. E se está entre o 3 e o 10, é importante, é necessário que tenha algo a mais. E esse algo a mais é uma desaceleração, né, do perfil, do padrão de crescimento, ou o Doppler alterado. Quando você soma essas duas questões, é o percentil entre o 3 e 10. Mas se o Doppler está normal, e se o bebê ele sempre cresce nesse padrão, a gente pensa na possibilidade de um bebê PIG, pequeno para a idade gestacional, com uma menor chance de complicação. Claro, a gente precisa ter uma atenção especial para esses bebês no acompanhamento ultrassonográfico, investigar possíveis causas, tratar conforme, mas esses bebês eles deixam a gente mais tranquilo. E uma coisa importante nesses bebês PIGs, a sempre avaliar, é a estatura dos pais, a altura dos pais. Porque geralmente, sempre que a gente percebe, entende, avalia crescimento fetal, a gente precisa entender que esses bebês eles têm um potencial genético esperado para eles crescerem. Então, e isso vai ser conforme a altura dos pais. São os pais baixos, eu não espero um bebê grande, não espero um bebê que vai crescer ali no percentil próximo do limite superior de normalidade. Então, se eu percebo que é um bebê que está crescendo próximo do limite inferior, ou até mesmo um pouquinho abaixo, mas ele mantém esse padrão, e eu tenho pais baixos, com Doppler normal, com tudo mais normal, não indicando nada de alteração, é muito provável que esse bebê seja realmente um bebê PIG, e que aquilo é o potencial genético dele. Ele está crescendo conforme o potencial genético dele. Mas um bebê PIG, doutor, ele sempre foi PIG? Ou não necessariamente? Um bebê PIG, na maioria das vezes, ele é PIG, já desde o começo. Então, mas ele é PIG, mas ele se desenvolve normalmente. Sim. O que acontece é que na restrição de crescimento está acontecendo algo que não está deixando aquela potência de crescimento acontecer, aquela desenvolvimento acontecer.
E as causas da restrição de crescimento? Exatamente. A gente tem um grupo de causas que precisam ser sempre investigadas. Tá. Uma eu já comentei, são as causas genéticas. Então, e essas causas genéticas estão muito associadas à restrição muito precoce, até mesmo desde o primeiro trimestre. Então, por isso que é importante ter esse acompanhamento já, se o bebê está crescendo bem desde o começo. Tá. E aí, nesses casos, e muito provavelmente vai ter associação com outras alterações, até mesmo da anatomia, da formação do bebê. E nesses casos vai ser necessária uma investigação específica para isso. Dá para fazer um exame genético, né? No comecinho? É possível fazer exame genético. Nesse caso, se você tem uma suspeita Independente se a criança está PIG ou não, é possível fazer esse exame genético. Sim, sempre. São exames que durante a gestação são exames invasivos que você faz através da punção, da biópsia da placenta ou coleta do líquido amniótico. O que vai guiar a escolha para um ou para outro exame, método, procedimento, vai ser a idade gestacional. Se está muito precoce ainda, com menos de 14, até mesmo 16 semanas, não dá para fazer a amniocentese, porque tem riscos para malformação para o bebê. Tá. Então, antes disso, é biópsia da placenta. Depois das 16 semanas, o indicado é a amniocentese. É um exame mais tranquilo e que realmente só não dá para ser feito antes devido aos riscos relacionados ao procedimento. O NIPT a gente consegue descobrir? O NIPT é um exame de rastreio. Rastreio. Então, ele não dá diagnóstico. Ah, ok. Então, quando a gente vai lançar mão do NIPT, é por uma situação intermediária. O NIPT é aquele caso que você pode ter um risco aumentado por um morfológico alterado no começo, Tá. uma coisa que não está muito exacerbada. Um achado, exemplo, é um bebê que no morfológico do primeiro eu tenho uma nuca normal, o risco deu baixo até, mas de repente não identificou o osso nasal. Então é algo que está borderline. Aí você pode lançar porque o NIPT é exame de sangue, né? É um exame de sangue, exatamente. Menos invasivo, né? Em comparação. Com certeza. Vai lá, a mãe vai no laboratório, coleta sangue, é tranquilo. Você não tem essa invasão realmente de ir com agulha para poder fazer a biópsia da placenta ou coletar o líquido. E não tem risco, né? Os outros exames invasivos, existe um risco teórico em torno de 0,5%, né? E por isso que ele deve ser recomendado para casos que realmente precisam, que tenha alguma alteração, que tenha uma nuca muito alterada, muito aumentada, ou uma malformação acentuada, né? Existem malformações maiores, que a gente chama, dentro da medicina fetal, que elas têm grande associação com problemas genéticos. Exemplo, onfalocele é uma delas. Então, se são situações assim, o mais indicado é já ir direto para o exame invasivo. Existe até um trabalho de 2019 que demonstra que para esses casos de alto risco, o procedimento invasivo ele não aumenta o risco. O risco porque a própria alteração já aumenta o risco de perda gestacional. Então, o procedimento em si ele não adiciona risco. Então, por isso que o procedimento ele tem que ser realmente para quem precisa, né? Fazer de rotina procedimento invasivo não há necessidade. O que pode se lançar mão é talvez de um NIPT de rotina, mas também há questionamentos relacionados a isso. Se não seria mais importante, porque o NIPT ele é muito bom, mas também ele se demonstrou muito bom para a população de alto risco. Entendeu? Porque se eu eu preciso de uma população, de uma incidência daquela determinada doença que eu quero avaliar para poder ver a capacidade do teste de realmente diagnosticar aquilo que ele tem como objetivo. E isso a gente chama de o valor preditivo positivo, né? Dentro da estatística. Um teste ele vai ter um bom valor preditivo positivo se ele é feito numa população que aquela doença ela tem uma incidência alta. Se eu faço de maneira universal o NIPT, eu diminuo esse valor preditivo dele. Então, quando todos esses números que a gente tem de capacidade de detecção de 99,9% com um falso positivo de 0,2, ou seja, eu consigo detectar quase todo mundo e erro com pouca gente. Só que esses dados, esses estudos foram feitos em pacientes que tiveram um feto com alguma alteração no morfológico. Ou seja, são pacientes de alto risco. Quando eu vou para pacientes de baixo risco, eu chego a diminuir esses valores de possibilidade de detecção para quase próximo da metade. De 50%, 70%, 80%. Bom você falar isso, porque a gente vê gente que nem fez o morfológico ainda fazendo NIPT.
E a gente vê bastante obstetra indicando NIPT. Isso é verdade. E assim, olha, pelo fator idade, já vamos realizar o rastreamento. Bem interessante você dizer isso. Tem que se ter muita cautela na indicação do NIPT. É uma estratégia que pode ser lançada, pode ser usada? Sim, mas tem que ter a consciência que quando é feito de maneira universal, a gente não tem a mesma eficácia do teste quando é feito para a população de alto risco. E isso não exclui a possibilidade de você fazer um morfológico com rastreio também. E eu lembro quando eu estava grávida, que eu tenho uma filha de quase 5 anos, e a médica me sugeriu. E aí eu falei para ela, vamos fazer o primeiro morfológico? Porque eu não sei se eu tenho emocional para já saber para fazer algum rastreamento. Tá tudo muito cedo, vamos fazer o primeiro, que se der alguma alteração, aí tudo bem. Aí vamos investigar. Vamos uma coisa de cada vez, né? Isso seria, né, o mais recomendado. É realmente você fazer o morfológico, com base no resultado do morfológico, orientar o NIPT ou não, né? Ou depois do morfológico fazer. Mas assim, é uma prática possível, não é algo dentro das possibilidades. Agora, o que eu acho importante sempre também, se tiver profissional da saúde acompanhando a gente, assistindo a gente, passar isso para o paciente. Com certeza. O NIPT ele não é um exame que ele vai dar o diagnóstico, que ele vai, deu baixo risco, pronto, fique 100% tranquilo. Não deixe de fazer. Na verdade, todo exame feito durante o pré-natal, ele complementa o outro, né? Então, essa evolução ela existe como forma complementar sempre. E então, temos na restrição de crescimento má formação. Sim, causa genética. Causa genética. E aí, uma grande causa que não pode faltar de forma alguma é a causa da insuficiência placentária. Então, a placenta que não funciona adequadamente, essa, na verdade, é a primeira, que sempre precisa vir na mente do profissional que está avaliando um bebê com restrição. E como que a gente avalia insuficiência placentária, né? Que é chamada, na verdade, insuficiência útero-placentária? É através do Doppler. Então, a gente faz a avaliação do fluxo sanguíneo nos vasos materno e fetal. Então, o Doppler principal aqui, o primeiro que deve ser avaliado, são das artérias uterinas, são os vasos maternos responsáveis pela irrigação do útero. Então, é uma maneira que a gente consegue avaliar como é que está essa circulação entre a mãe e a placenta, através do Doppler das artérias uterinas. Quando existe uma alteração desse Doppler, no sentido de que tem um aumento da resistência nesse vaso das artérias uterinas, isso é um sinal indireto que a gente, através do ultrassom, consegue identificar para insuficiência placentária. Então, essa é uma situação que precisa ser sempre aventada e existem outros exames também para pensar na insuficiência placentária. E dá para reverter a insuficiência placentária? A insuficiência placentária é uma situação mais difícil, porque o que acontece? A gente, quando fala em placenta, a gente tem que ter um entendimento de que ela vai se formar ali até 18, no máximo 20 semanas. Passou desse período, a gente já não consegue interferir nesse processo. Se ela não se formou adequadamente, se ela não se desenvolveu de forma adequada, vai até o final. Vai até o final daquele jeito. Então, por isso que é importante, e é uma coisa que eu sempre falo... E a placenta é formada na fase de formação de tudo, né? Do zero. Na fase de crescimento, a formação já aconteceu. Exatamente. E aí vem a importância, na verdade, até do acompanhamento pré-concepcional. Porque quando você faz esse preparo pré-concepcional, você está preparando todo o organismo para receber, né, esse embrião, para se desenvolver desde o começo da melhor forma possível. E a placenta já desde o começo começar a se desenvolver e se formar adequadamente. E se passar das 18, 20 semanas, já não tem muito mais o que fazer. Melhorar o máximo possível o estilo de vida da paciente para poder, daqui para frente, fornecer a melhor condição possível para o bebê se desenvolver, para a placenta funcionar, porque já está ruim, a gente não vai querer piorar, né? Então, o estilo de vida vai impactar. O estilo de vida, ele impacta. Alimentação, desnutrições, né? Exatamente. Qualidade de sono. Estresse. Pacientes muito ansiosas, né? Uma coisa hoje em dia que na nossa rotina é muito comum, às vezes, você pegar a paciente que tem uma rotina alucinante e que vai impactar, sim, no crescimento, levando uma restrição de crescimento. Isso é clássico, né, doutor? Quando a gente afasta ela por uns 15 dias do trabalho, né? Deixa em casa, comendo a comidinha, dormindo a hora que quer, né? Fazendo uma atividade física com regularidade e tal.
Parece uma mágica. Como é que o percentil do neném sobe? Impressionante. E aí a gente olha e faz assim, é isso. Exatamente. E a atividade física é um fator importante, mas que também porque normalmente a gente pensa o inverso, né? Como é que ela vai gastar energia se o neném está com restrição de crescimento? Exatamente, né? Exatamente. Mas não é causa de restringir a atividade física. Pelo contrário, deve ser feito, sim, com acompanhamento e adaptações. Porque também é interessante ter muito cuidado para não fazer exercícios aeróbicos, que de moderada até grande intensidade. Eu tive uma paciente que aconteceu, eu estava acompanhando ela, estava tudo muito bem mesmo. Ela, paciente modelo, exemplo a ser seguida. E essa paciente, ela começou a apresentar uma restrição de crescimento. E eu fiquei, gente, o que está acontecendo aqui? Fazendo toda a suplementação, níveis de micronutrientes normal, seguindo assim 80, 90% da dieta da nutricionista, tudo maravilhoso. A paciente era exemplo. Aí a gente conversando, tá, doutor, será se não é atividade física? Eu falei, não, como assim? E aí ela estava tendo muito mais aeróbico, de alta intensidade e fazendo um pouco de resistência. Então, ela fez um ajuste junto com o personal que ela acompanhava e em 2, 3 semanas o bebê voltou realmente pro percentil que já estava anteriormente. Recuperou. Competindo energia. Exatamente. Então, realmente é ter um entendimento de que tudo influencia e tentar entender e ter um controle adequado, um balanço, né? Um equilíbrio, um balanço, para também não fazer demais e não fazer de menos, porque os excessos extremos eles vão ser prejudiciais. E a maternidade é doação, né, doutor? Né? Eu falo isso tanto para as minhas gestantes, para as minhas tentantes, de que você vai abrir mão de algumas coisas, você vai ter que fazer tantas outras que você não está acostumada, né? Melhorar a qualidade do seu sono, às vezes pode ser difícil no início, fugir do estresse, começar uma atividade física, pensando em mulheres sedentárias, mas é necessário para a gente minimizar, principalmente nesses casos aqui, de problemas de crescimento. Com certeza. E para todas as outras complicações obstétricas também, né? A gente está falando da restrição de crescimento, mas todas as outras complicações, como pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, elas são influenciadas por conta desses fatores, né? Dos pilares ali do estilo de vida, dieta, atividade física, gerenciamento do estresse, sono e funcionamento do intestino de maneira adequada. Também desbiose intestinal, ela vai influenciar ali e tem grande impacto, por exemplo, no trabalho de parto prematuro, que é uma outra complicação também que está intrinsecamente relacionada com a restrição de crescimento. Bebês restritos, às vezes não chegam. Eles acabam sendo necessário a resolução do parto de maneira prematura, por alterações. E isso vai acontecer principalmente naqueles bebês que têm uma restrição precoce, que acontecem, que se inicia antes das 32 semanas. Esses são responsáveis pela minoria dos casos, só que são os mais graves. É igual a pré-eclâmpsia. A minoria dos casos de pré-eclâmpsia ela vai ser pré-termo, vai ser ali ainda antes de 37 semanas. E no caso, quando a gente fala de restrição precoce, é a restrição antes de 32 semanas. Mas esses são os bebês que geralmente evoluem com um quadro mais grave, que tem maior risco de sequelas, de complicação, de ter um parto prematuro e até mesmo de evoluir para um óbito neonatal, né? Ou até mesmo ainda dentro do útero. Então, são aqueles casos que o maior desafio para o profissional que está acompanhando é justamente manejar e decidir pelo momento adequado do parto, com maior segurança, no qual... E não a gente só considerar, ele é pequeno porque ele é pequeno, né? De forma alguma. Ele é pequeno porque tem alguma coisa acontecendo. Não dá pra gente entender que o neném de segundo morfológico era percentil 50 e de repente ele cai para um percentil 20, aí de repente cai para 10 e... E é isso mesmo. E é isso mesmo. E a importância de acompanhar o padrão de crescimento, de você identificar isso. E fala um pouquinho dessa escala de percentil, doutor. Né? A gente tem, você falou o mínimo, que é o 10, né? Isso, o mínimo é o 10. Tá. O percentil, a gente pode fazer uma analogia à escola. A gente tá naquela turma de crianças, você vai ter crianças com diferentes alturas, com o menorzinho e o maior. Escala de percentil, ela representa um percentual da população. Quando a gente diz percentil 10, significa que cerca de 10% daquela população
em termos de tamanho, ela vai estar até aquele tamanho. Tá. Quando a gente fala de percentil 90, é que até 90% chega naquele tamanho e tem os 10% acima, né? Então, quando a gente pensa em percentil é nesse sentido, é você ter um limite de referência para isso. Mas a gente não pode se limitar apenas a esses valores de normalidade. Por quê? Um bebê no percentil 20, como foi o exemplo que você trouxe, ele está com peso dentro do percentil normal. Uhum. Mas se Acima de 10. acontece essa desaceleração, é um critério, inclusive, para diagnóstico de restrição, principalmente restrição tardia. Quando você tem uma queda que cruza 2 quartis de percentil. Vamos lá. Que a gente tem um percentil pega de 0 a 100, você divide em 4 partes. 0, 25, 50, 75. Tá. Quando você tem um bebê que cai, por exemplo, do 55 já ali pro 10, 15, Já ele baixou caiu. um quartinho. Exatamente. Ele baixou, na verdade, 40 percentis, Tá. só que ele cruzou 2 quartis. Ele cruzou os 50 e cruzou o 25. Por mais que ele não tenha baixado mais do que 50 percentis, só que eu já posso utilizar essa queda como um critério para a restrição. Então, se junto com isso eu tenho alteração de Doppler, eu posso sim dar o diagnóstico de restrição de crescimento para um bebê no percentil 15. Até porque se não for feito nada, vai cair mais. Com certeza. A depender da causa, né? O primeiro objetivo, sempre quando eu estou diante das minhas pacientes e que tem um bebê com restrição de crescimento, eu sempre falo com ela, nosso primeiro objetivo daqui em diante é que esse bebê não desacelere ainda mais. Ele não diminua o percentil. Que ele, no mínimo, mantenha o percentil que ele está hoje, que seja um crescimento estável. Porque é importante que o bebê continue crescendo. A partir do momento que você tem uma parada do crescimento, isso também é um importante sinal de alerta, que pode levar até a necessidade de resolução da gestação. Então, esse é o primeiro ponto, né? E isso está muito relacionado aos casos de insuficiência placentária, que às vezes, se for só isso, todas as outras questões estiverem alinhadas, a gente pode não conseguir realmente ajustar, mas o bebê vai continuar crescendo. A parte nutricional é importante também. É uma outra causa que, na prática, é muito negligenciada. Muita gente só tem atenção de apenas identificar, fazer o diagnóstico de restrição de crescimento, só que não investiga a parte nutricional, não faz exames para poder avaliar e simplesmente acompanha. E eu fui, na verdade, na minha formação, um profissional treinado simplesmente para acompanhar o crescimento do bebê e definir quando fazer o parto. Na minha formação, como obstetra e como fetólogo, eu não tive esse acesso a esse conhecimento relacionado à possibilidade que possivelmente, na verdade, é a única causa que a gente pode dizer que seria reversível. Porque a gente vê na prática, né? Principalmente a deficiência de ferro é um fator importante aqui, fator de risco importante que a gente consegue realmente identificar aqueles bebês com deficiência de ferro fazendo a restrição. Quando você faz o tratamento, a reposição melhora o padrão, parece mágica. Então, realmente estar atento a isso. E vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos começar falando dessas desnutrições, deficiências nutricionais, né? Começando pelo ferro. Doutor, quando é que você considera a necessidade de fazer reposição de ferro? A ferritina quanto? HB de quanto? Saturação de quanto? Porque eu tenho uma batalha árdua, diária, sobre isso, com os meus queridos, equipe, né, multidisciplinar, ginecologista e tal, mas a gente tem esses parâmetros bem desatualizados, vamos dizer assim, né? Médicos esperando a hemoglobina baixar para começar a fazer uma movimentação de deficiência de ferro e tal. Então, o que nós temos aí de atualizações, doutor, com relação... Vamos começar pelo ferro. Vamos lá. O ferro ele é importante, né, para o crescimento fetal, porque ele vai estar ali relacionado à replicação celular, no metabolismo da criança, do feto. E como você mesmo já comentou aqui, depois de 24, 26 semanas, essa criança
vai ter um boom de crescimento. Ele vai ter ali uma aceleração do crescimento. Ele vai, até esse período, ele tem 500 gramas, 600 gramas. Depois ele vai para 3,5 kg. Em 1/3 do período de gravidez, ele cresce 2/3 do peso total dele. Então, há uma demanda muito grande. Primeiro ponto. E eu digo isso para os meus pacientes. Semana passada eu disse para uma, porque ela tem uma fobia a fazer medicações, coletar sangue e tudo mais. Eu falei assim, olha, ela já tinha uma indicação formal, mas eu comentei isso com ela, olha, não tem uma gestante que não vai necessitar de fazer uma reposição endovenosa de ferro durante a gravidez. É o que eu falo sempre também. Isso, e não tem como. Porque a demanda do feto pelo ferro a partir de 24, 26 semanas é absurda, é enorme, porque ele precisa crescer, ele está crescendo. Ele vai pegar ferro de onde? Da mãe, do estoque da mãe. Acabou da mãe, ele começa a dar seu jeito ali, e se acabou da mãe, não tem mais jeito nenhum, ele começa a desacelerar o crescimento. É isso que acontece. E outro ponto, a mãe às vezes está com a reserva ali no limite, está baixinho, ele está conseguindo dar conta, mas ele não monta a reserva dele. Então, esse é um outro fator que é também muito negligenciado, que os obstetras muitas vezes não se importam com esse cuidado após. É tipo, nasceu, fiz minha parte, agora está contigo, pediatra. E não pensa que o bebê ele vai fazer anemia. Tá contigo, GH de crescimento. Hormônio de GH, ficar fazendo enriquecimento de alimento com ferro e dar um jeito aí para essa criança crescer, para essa criança se virar, porque eu não fiz meu trabalho bem feito enquanto ele ainda estava dentro do útero. Isso é uma coisa legal para a gente falar, doutor, porque uma criança que nasce pequena para a idade gestacional, com restrição de crescimento, enfim, ela é inteira pequena, né? Sim, ela é inteira pequena. Ela não deu o máximo de potência de crescimento. Ela não alcançou. Vamos tirar, porque aí depois já ganha peso aqui fora, né? Perdi as contas de vezes que eu já ouvi isso. E agora sim, interromper. eu entendo, né? A gente está falando muito de colegas, de modo geral, mas eu entendo porque eu já estive nesse grupo de profissionais que pensava, chegamos no limite, que é aceitável, não vamos daqui para frente, vamos tirar e passa a responsabilidade para o pediatra, para o neonatologista. A gente fez a nossa parte. Hoje eu entendo que muitos dos casos que eu mesmo já prestei assistência, eu poderia ter feito mais por eles. E sempre há mais a ser feito. No mínimo, tentar chegar ali no termo, que são as 37 semanas. Eu acho que esse deve ser o foco de todo profissional. A gente tem dentro da obstetrícia um ponto de corte mágico, assim, que realmente o prognóstico das crianças, a chance da criança ficar bem, não precisar de UTI, não ter complicações, são as 34 semanas, né? Então, a gente, dentro da formação tradicional, a gente tem um entendimento de que bebê restrito chegou com 34 semanas, resolve. Porque daqui para cá a gente já não tem muito o que ganhar. E entrega para o pediatra que se entenda, que dê seu jeito ali e faça o que tem que fazer para poder recuperar aquilo que eu não consegui dar conta. Então, isso na formação tradicional tem. Inclusive, um dos primeiros casos assim que eu voltei e que eu atendi, eu me deparei, foi um restrito, o paciente teve infecção da pandemia, né? Não sei se tem algum problema a falar. Teve infecção por Covid, ela estava com uma ferritina de 6. Nossa. E tinha também já uma alteração de Doppler e fazendo hipertensão. Então tinha um combo de fatores de risco para a restrição de crescimento. Ela chegou comigo com 33, já quase 34 semanas. A gente foi conduzindo o caso dela, controlou a questão da pressão, evoluiu e chegou em 37 semanas. O bebê começou a apresentar algumas alterações relacionadas à vitalidade, optamos por resolver. Mas ganhamos aí 3, 4 semanas no desenvolvimento dessa criança. Para o neném é muito. E quando eu terminei de fazer, quando finalizamos ali o parto, a colega que entrou comigo para auxiliar, ela falou assim, caramba, nossa, um restrito com 37 semanas, você é corajoso, hein? Aí eu cheguei para ela, como assim?
Mas, se eu resolvo, o quanto que a gente ganhou? Uma analogia que eu sempre faço em relação à idade gestacional das crianças, dos fetos, imagina nós, adultos, com 40 anos de idade. Cada ano nosso corresponde a uma semana do feto dentro do útero, porque as 40 semanas são os 9 meses. Uhum. Um ano na nossa vida faz muita diferença, não é verdade? Muita coisa acontece em um ano. Imagina em uma semana para aquele feto dentro do útero. Faça essa analogia que corresponde, você vai ter o entendimento da importância que cada dia faz manter aquela criança com ambiente intrauterino adequado para o desenvolvimento. Bom, e continuando nas deficiências nutricionais, até para a gente orientar essa mulher, esse casal, de que o que mais que eles podem fazer, né? Então, a gente tem o ferro, a gente tem os aminoácidos, as proteínas, que normalmente estão consumo baixo, né? Boa parte das vezes, né? A gente tem um hábito nosso ocidental de consumir muito mais carboidrato do que proteína. Uhum. Isso está muito relacionado também a edema em membros inferiores. Então, é muito comum, às vezes, eu pegar um paciente que eu percebo uma desaceleração do crescimento da circunferência abdominal, aí eu vejo ela está com edema. Uma das coisas que eu já penso inicialmente é, sim, a deficiência da ingesta proteica, para ela otimizar, melhorar. E aí, o que é um mantra, um dos mantras que eu levo na minha prática profissional é de ter um nutricionista para chamar de seu. Uhum. Eu sempre tenho ali minha rede de nutricionistas para indicar e que a paciente também tenha a nutricionista para acompanhar. Porque essa questão realmente a nutricionista vai ajustar direitinho toda a parte de suplementação, a parte dietética, e isso é fundamental e também ajuda demais. E aí temos, então falamos do ferro, falamos das proteínas, e tem outros minerais que impactam, né? O zinco impacta. Zinco, selênio, complexo B. E são vitaminas e minerais, gente, que peçam para o seu médico incluir, né? Que não é protocolo, vamos dizer, na obstetrícia. Pedir alguns minerais como zinco, selênio, manganês, magnésio, cobre, que são importantes agora para essa fase, falando em nenéns pequenos para a idade gestacional, restrição de crescimento, que são sim importantes e caso apareça, a gente vai buscar esses exames e aí a gente vê uma gestação inteira não sendo analisado, então... E vem, pensando na mulher do século XXI, que ela já tem próximo dos 35 ou mais dos 35 para engravidar, isso também aumenta os riscos dos PIGs e dos restritos. Sim. A idade materna é um fator de risco para complicações também obstétricas de uma forma geral. Isso está muito relacionado ao envelhecimento ovariano, né? Você vai ter uma menor qualidade dos oócitos, uma menor qualidade dos óvulos dessa paciente e por isso esse preparo até mesmo pré-concepcional, buscando melhorar a qualidade desses óvulos, buscando melhorar a qualidade do endométrio dessas pacientes, para que ela tenha já desde o começo uma melhor capacidade, né? Algo que a gente fala muito, uma saúde mitocondrial. A mitocôndria é o que dá energia, né, para as nossas células funcionarem, se replicarem. Então, e todos esses micronutrientes, eles fazem parte dessa fisiologia das mitocôndrias. Ter esses micronutrientes ajustados em níveis adequados, níveis ótimos, isso é fundamental para a promoção de saúde para a gestante e para o feto. Então, realmente, não é algo que vai ser recomendado de rotina por governos, né, por sociedades, mas essas instituições, né, eles estão vendo e buscando dados de estudos populacionais e que nesse caso é muito difícil, é praticamente impossível a gente conseguir fazer estudo populacional de uma maneira uniforme, porque cada pessoa tem a sua necessidade, tem a sua particularidade. A gente não consegue simplesmente fazer uma prescrição única que vai dar para todo mundo. Uhum. A necessidade sua é diferente da minha. Então, esse é um ponto que limita e quando a gente principalmente pensa em saúde pública, o objetivo é sempre ver custo e benefício. Com o que eu vou ter maior benefício e com menor custo? E realmente, são exames que acabam gerando custo e que, infelizmente, né, trazem bons benefícios, mas infelizmente tem muitas pessoas que não
enxergam o benefício por trás. O benefício de prevenir pré-eclâmpsia, o benefício de prevenir restrição de crescimento, o benefício de prevenir trabalho de parto prematuro. Porque aí, se tivesse esse entendimento, enxergasse realmente isso, haveria que, na verdade, os custos relacionados com essa atitude seriam bem menores. Porque quando nós temos, falei só 3 aqui, essas 3 complicações associadas, elas aumentam custos intra-hospitalares, de internação materna, de internação neonatal e aumenta UTI. a chance de parto normal, né? De parto vaginal. Quando ajustado. Com certeza. Quando tudo ajustado, exatamente. E a cesárea acaba tendo um custo maior. A cesárea traz um custo até mesmo no paciente que fica muito mais tempo ali para recuperação, né? Sem poder realmente mais limitada em termos por conta da cesariana. E é legal a gente falar, né? Você falou que cada um claramente é individual e as suplementações, os multivitamínicos que a gente vê prontos de farmácia e tudo mais, eu sempre, quando elas vêm no consultório com esses tipos de consumo de suplementação, eu sempre falo, eles não vão ter a demanda total, suprir toda a demanda que é necessária de vitaminas e minerais, né? Isso. Porque às vezes elas vêm, porque eu sempre falo, ele vai complementar a dieta que você está fazendo, mas se tiver uma deficiência, porque às vezes a gente fala, mas eu estou tomando multivitamínico, mas está tudo certo, por que está baixo? Né? Exatamente, porque ele não está sendo suficiente. Porque nem a sua dieta suficiente. E nem esses multivitamínicos, polivitamínicos está sendo suficiente. E aí vem a importância de realmente avaliar durante o pré-natal, pelo menos uma vez por trimestre, os níveis de nutrientes no organismo, para que você possa, quando necessário, quando houver a deficiência, fazer uma suplementação mais adequada naquele sentido. E não olhar, igual você comentou sobre o ferro endovenoso, né? Que é o tomar o ferro na veia, né, gente? Não só via oral. É de que, nossa, você viu que ela teve que tomar ferro endovenoso? Meu, o que será, né? Como se fosse uma coisa... Não. E que bom que ela teve essa oportunidade. Porque, como você mesmo disse, a grande maioria deveria estar suprindo. Ter essa atenção. E a gente precisa ter um entendimento importante quando você falou do oral com endovenoso. O oral, ele resolve. Só que ele resolve em 3, 4 meses. E na gravidez a gente não tem esse tempo para esperar melhorar essa reserva de ferro. Gravidez é tempo. A gente tem os 9 meses de gestação para poder proporcionar àquele feto o máximo de potencial para ele crescer e desenvolver adequadamente. Se passaram-se esses 9 meses, a gente acaba perdendo essa oportunidade que é única para o resto da vida, né? Porque traz consequências, essas complicações, a restrição para o resto da vida da criança, né? Para a vida na infância, na adolescência e na vida adulta. Essas crianças que são restritas, e ainda mais quando a gente soma a prematuridade à restrição de crescimento, essas crianças têm um risco muito maior, muito mais acentuado para doenças cardiovasculares, como hipertensão, doenças metabólicas, como obesidade, diabetes, doenças respiratórias, como asma, alterações do desenvolvimento neurológico dessas pacientes, distúrbios, né, de neurodesenvolvimento. Então, tudo isso vai estar associado e tudo isso são consequências. E é algo que realmente precisa ter uma atenção cada vez maior por parte das pacientes gestantes, porque elas são as principais responsáveis pela saúde do filho delas, mas também dos profissionais da saúde, para que não acabou aqui. Tem um entendimento de que não é só a gestação, de que aquele cuidado durante a gestação é um cuidado responsável para o resto da vida daquela criança. Eu estou me responsabilizando aqui junto com a mãe, né, sendo corresponsável pela saúde da criança para o resto da vida dela. E contar para o pediatra, meu filho foi restrito, meu filho nasceu prematuro, né? Sim, para a continuidade ser... Exatamente. Bom, e vamos partir para... Se a gente não faz nada com a restrição de crescimento, o que acontece com esse bebê? Existe... Se a gente for ver a abordagem tradicional, né, é o não fazer nada além do que acompanhar. Tá. O foco nesse tipo de abordagem, de você não buscar e não entender se tem algo por trás que é possível reverter como um aspecto nutricional, é simplesmente definir quando vai ser o melhor momento do parto. Que é importante, sim, porque a gente tem, através do acompanhamento pelo Doppler obstétrico,
como definir isso? Porque o Doppler, ele é responsável direto pela vitalidade fetal. Então, porque ele pode virar óbito. Ele pode virar óbito ainda dentro do útero, se nada for feito, e esse bebê apenas piorar a vitalidade, piorar o estado clínico dentro ainda do útero, e isso não for percebido. Pode ter sim uma perda intrauterina. E, infelizmente, olha uma coisa, um dado que, primeira vez que eu olhei, eu fiquei assim, caramba, aqui está a principal causa para que a realização do Doppler obstétrico seja incorporada em todos os exames e não seja feita apenas um obstétrico simples, ou apenas uma vez, ou apenas no morfológico. O que é o Doppler, para as pessoas saberem? O Doppler, ele é a avaliação do fluxo sanguíneo pelos vasos. Tá. Eu vou avaliar como que esse sangue está passando pelo vaso e qual é o grau de facilidade ou dificuldade que esse sangue está passando pelo vaso. Imagina que dentro do nosso organismo nós temos artérias, veias, é uma tubulação ali, um sistema, né, de tubulações que existem, e a gente tem canos mais grossos e canos mais finos. Esses mais grossos são canos, imagina né, uma tubulação. Um fluido, uma água por um cano mais grosso vai passar com maior facilidade. Então, nesses casos, a gente tem uma resistência menor, né, uma dificuldade menor. Quando muito fechado, você vai ter uma resistência maior, uma dificuldade maior de passar. Esse é o principal fator a ser avaliado no Doppler, quando nós fazemos essa avaliação dos fluxos sanguíneos materno, né, que aí o vaso que é avaliado é a artéria uterina, e tem os vasos fetais, o Doppler obstétrico dos vasos fetais, que são a artéria umbilical, que é do cordão umbilical, cerebral média, que é uma artéria que está presente no cérebro da criança, e o ducto venoso, que é um vasinho minúsculo, até mesmo quase microscópico, muito pequeno mesmo, no fígado da criança, responsável por levar esse sangue que chega pelo cordão umbilical direto, boa parte dele direto para o coração, né? Fazer esse desvio. Porque em regra de protocolo, se faz o Doppler antes de começar o terceiro tri. Isso. O Doppler ele precisa ser feito numa gravidez única. Porque só é feito uma vez num protocolo, ou não? Na verdade... Eu vou te falar o que eu pego num consultório. Eu vejo uma vez só o Doppler. Mesmo depois do morfológico do segundo? Faz o morfológico do segundo, depois vem o Doppler. Tá. Mas eu falo assim, ele é feito, que eu vejo, uma vez. Fez uma e depois pronto. Claro, se vai tendo alguma complicação, vai ser feito mais, tá? Mas Sim. assim, o que eu vejo é a realização antes do terceiro tri. Agora, pensando da importância do Doppler, claro que ele vai ser importante para essa fase de split de crescimento, né? Exatamente, para poder avaliar a vitalidade do bebê. Olha, 60% a 70% dos óbitos intraúteros, eles acontecem em crianças que têm um peso considerado adequado, entre o percentil 10 e 90. 60% a 70% dos óbitos intraútero. Quando é feita uma investigação da causa para esses óbitos, a maior parte vai ser por conta de uma hipóxia fetal, uma insuficiência útero-placentária. Daí vem a importância e o fato de eu defender a utilização do Doppler em toda a ultrassonografia. Porque o que se recomenda na maioria dos guidelines? Porque realmente, para a população de baixo risco, uma paciente que não tem nenhum fator de risco, que está evoluindo normalmente, que está tudo bem, não existe uma recomendação formal para ser realizado o Doppler naquelas pacientes. E sim, em todas as ultrassons de paciente de alto risco. Só que, às vezes, pequenas alterações da vitalidade, que se não for feito Doppler, vai passar desapercebido. E aí a gente pode simplesmente assim, chegar num desfecho que é dramático, né? Que é uma perda fetal já no terceiro trimestre. Então, essa é a importância de fazer o Doppler, de você realmente poder identificar de maneira precoce os casos que, teoricamente, seriam de baixo risco, porque a mãe não tem nenhum fator de risco desses clássicos tradicionais, mas alguma coisa não está acontecendo muito bem nessa gestação e esse bebê começa a evoluir com uma insuficiência útero-placentária. E as perdas que eu já tive no consultório são as iniciais, até 8 semanas, mas
acontece alguma coisa que eu não sei o quê, que você tá aqui pra me falar. 27 semanas, 28 semanas, essa fasezinha, a gente já teve algumas perdas nessa fase. E aí entra nessa coisa de que, poxa, entra... né, a gente não, eu, como nutricionista, não dou continuidade além disso, né? Até porque a paciente comunica e a gente, né, emocionalmente não vai entrar nesse assunto mais, né? Só ela retomando aí numa nova gestação. Mas algo nessa semana que impacta isso na sua prática clínica? Casos de perda gestacional ainda mais precoce dessa forma, vindo às vezes associado a uma pré-eclâmpsia precoce, elas estão muito... É importante fazer uma investigação para trombofilia. Uhum. E aí é uma das situações que é difícil fazer um diagnóstico já numa primeira gestação. Porque a gente não investiga de rotina, né? Porque a gente não imagina assim, então é uma situação delicada e que às vezes acontece. Só que entra nesse ponto. Quando você já começa ali no morfológico, fazendo o Doppler das uterinas, porque é aquela questão também. A gestação, ela dá sinais por diferentes vias, seja por exame laboratorial, seja por ultrassonografia. Então, se eu já começo a fazer um Doppler de maneira mais precoce, eu posso fazer Doppler a gravidez inteira. Isso é um ponto, seja só de uterinas. A partir de 16 semanas eu já consigo fazer do cordão umbilical, já consigo fazer da cerebral do bebê. Então, a partir de 16 semanas eu já posso fazer até do feto também, dessa parte fetal. E se eu faço e começo a identificar um aumento da resistência dessa uterina, um aumento da resistência da umbilical de maneira precoce, isso já é um indício de que alguma coisa não está acontecendo de maneira adequada. E aí eu vou precisar fazer uma vigilância, investigar, e se isso vai piorando, eu chego num ponto de que, aí sim, se existe uma vitalidade fetal comprometida, onde eu não consigo mais agir com o bebê dentro do útero, realmente esgotaram as minhas opções, e eu preciso resolver. E aí eu resolvo antes desse bebê ir a óbito. Verdade que em algumas situações, né, vai acontecer, a gente não vai ser capaz de prever e de agir em todas, mas quando você já tem essa atenção desde o começo, a gente consegue, na maioria dos casos, agir precocemente e prevenir. E a via de parto, doutor, desses nenéns restritos, pode ser parto normal, vaginal? Pode ser parto normal, sempre quando a vitalidade, o bem-estar do bebê estiver preservado. Tá. Então, independente do percentil de crescimento, se eu tenho um Doppler adequado, também uma boa quantidade de líquido, o líquido está normal, não está muito acentuado. A redução, né, às vezes não tem um oligoâmnio, que é o líquido diminuído, muito grave, ou seja, tem uma vitalidade, esse bebê pode sim nascer de parto normal, não há necessidade de fazer cesariana nesses casos, né? A cesárea está indicada e reservada para aqueles casos com maior grau de comprometimento do bem-estar do bebê, que é um bebê que durante o trabalho de parto ele tem chances de entrar em sofrimento, porque ele já tem a sua vitalidade comprometida. Então, aí sim, eu não submeto, né, esse feto a um trabalho de parto. Que vai ser exaustivo, que vai... Só que isso é a minoria dos casos, tá? Quando bem conduzido, quando bem acompanhado, não é a maioria dos casos que vai chegar nesse extremo, né? E a ideia é justamente você antecipar isso, chegar num ponto que, olha, eu consigo ainda, principalmente se for desejo da paciente, de ter um parto normal, né? De tentar, sim, é possível, não é algo que... Eu tive uma paciente recente, percentil 3, parto vaginal. É completamente possível, né? Existe um entendimento, uma cultura equivocada de que teve pré-eclâmpsia, teve restrição de crescimento. Diabetes? Tem que fazer cesariana. Não. Isso é completamente equivocado. E é lembrar também que as consequências da cesárea para essa criança, né? Para o resto da vida dessa criança também, doenças respiratórias, doenças cardiovasculares que podem levar a ter uma associação para esses quadros. Então, o parto normal ele é benéfico para a criança. A cesariana eletiva, por exemplo, ela aumenta um risco da criança ter desconforto respiratório, porque ela não passou pelo parto normal, não teve preparo pulmonar, digamos assim, que é importante para o parto normal é importante para o amadurecimento pulmonar fetal.
faz parte do processo. Quando ela não passa pelo parto normal, ela pode ter uma condição que leva a um desconforto, uma dificuldade maior de respirar. Muita coisa, né? Bastante coisa. Mas a gente está aqui para isso, para levar informação e conscientizar as pessoas, né? Doutor, você é ginecologista obstetra e você tem especialidade, né? Tem título de especialidade em medicina materno-fetal. O que isso significa? Então, a medicina materno-fetal é a junção da obstetrícia com a medicina fetal. A medicina fetal ela entra como uma subespecialidade dentro da obstetrícia de alto risco, né? Então, e aí não existe, na verdade, no Brasil essa titulação, essa especificação, né, formal de medicina materno-fetal, mas eu trago porque é aquilo que eu acredito na minha prática, de juntar os dois. Eu sou obstetra antes de ser fetólogo, né? E a medicina fetal veio para agregar. E aí dentro da formação, aí tem o título de ginecologista e obstetra, né, aqui no Brasil, e tem o título de medicina fetal, que aí eu fiz, depois que voltei para o Brasil, do Fellow, eu fiz essa provinha de validação da medicina fetal aqui no Brasil. Então eu levo a medicina materno-fetal como uma bandeira na minha vida, assim, por isso. Muito bom. Doutor, obrigada. Queria te agradecer. Foi muito enriquecedor. A gente conseguiu entender, conseguiu clarear um pouco as ideias sobre o que a gente pode fazer, o que essa mulher ela tem de responsabilidade, né? O que de fato ela num momento de tanta fragilidade, o que dependemos dela, né? O que não depende e o que depende, porque aí ela pode também fazer a sua parte numa fase delicada de quando a gente recebe um diagnóstico de que o neném não está crescendo quanto o esperado. Doutor, como é que as pessoas te encontram? Deixa suas redes sociais para as pessoas te encontrarem, por favor. Opa, tranquilo. O meu Instagram, né, o @dr.arleycleverson, tá? É um nome um pouquinho complicado, mas você me encontra lá no Instagram. Mas é fácil de encontrar que tem pouca gente. Você colocar 2 L e um Y no Arley já é o primeiro a aparecer com certeza absoluta. Já é o primeiro a aparecer, não é difícil, não. Não é difícil. Doutora, eu queria te agradecer. Queria te entregar um mimo da Nutrify, que é o nosso apoiador. Tem alguns colágenos, fibras pré-bióticas, whey. Tem alguns mimozinhos aí que a gente gosta de usar, que a gente indica. Não, maravilha. E eu queria te agradecer mesmo por você ter vindo. Gente, mande esse programa para um número maior de pessoas. O doutor está aqui. Deixa nas mensagens, nos assuntos, as suas dúvidas que a gente vai repassando aí para o doutor Arley para responder. Com certeza. Fico à disposição para ajudar a esclarecer dúvidas que possam surgir. E te agradeço, Cláudia, pelo convite. Muito feliz. Eu sempre gosto. Eu acho que a gente tem uma missão aqui na Terra de poder levar informação, conhecimento, empoderar essas pessoas para buscarem uma assistência pré-natal de qualidade, que vai sim fazer diferença. E a gente não vai cansar. Não. A gente vai continuar repetindo. E a gente não vai desistir pouco desse futuro, dessa futura geração. Exatamente. Isso só fortalece a gente. Isso aí. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês. Curta e compartilhe. Estamos aqui no YouTube e também no Spotify. Siga a gente nas nossas redes sociais. Eu queria agradecer a LB Filmes. Dá para ver que nosso estúdio mudou. Estamos repaginados de cara nova aí para essa 3ª temporada. Obrigada, LB Filmes, por toda essa estrutura. E eu vejo vocês no próximo programa. Um beijo, gente. Até!